Metade dos estudantes brasileiros está abaixo do nível de aprendizagem considerado adequado em leitura, matemática e ciências. É o que mostra relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA. No ranking mundial, o Brasil ficou na posição 63 em ciências, 59 em leitura e 66 em matemática. E para falar do assunto conosco no estúdio, a coordenadora de projetos da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Maria Heder. Tudo bem, Maria? É um prazer recebê-la no estúdio. Obrigada. Boa tarde para você. Boa tarde. Quais são os principais resultados dessa pesquisa? Então, o triste é que não é uma novidade, né, que o desempenho, tanto nas 3 áreas, caiu. Isso é o reflexo da falta de investimento na educação pública. E é uma ineficiência do investimento que a gente tem hoje que reflete nesse resultado de desempenho. Então, é muito importante quando a gente olha, né, os alunos que não conseguem fazer as suas associações com a vida prática e conhecimentos básicos, isso é fruto da necessidade de mais investimentos na educação. E quando a gente fala de investimento, infraestrutura básica, profissionais valorizados na escola, para que de fato o processo de ensino-aprendizagem possa ser pleno, porque por um lado nós temos os alunos para aprender e construir o conhecimento, mas eu preciso ter um professor, um profissional valorizado e uma infraestrutura básica, isso um patamar mínimo, para a gente chegar próximo, numa linha do tempo, dos países mais desenvolvidos, que a questão-chave é a infraestrutura mesmo. Esse relatório, ele mostra estudantes de escolas públicas e privadas? Sim. E aí essa diferença é em ambas? Você tem, no Brasil é triste que o problema da qualidade ele também está na rede privada e a gente tem que lembrar que o exame ele analisa várias escolas, então a gente pode ter as melhores escolas, né, que têm diferenciais, mas o número das escolas privadas de baixo custo, que não tem tanto investimento, também puxa essa nota. Então a gente tem que olhar para a educação, esse olhar de investimento para a pública, que é a prioridade, né, o que o PISA traz como uma grande mensagem, mas também temos desafios na rede privada no Brasil. Quais são os principais desafios? Olha, os desafios hoje, porque você pode refletir, mas qual que é a diferença da Coreia do Sul e da Finlândia? É um investimento que garanta que as escolas tenham aquela infraestrutura mínima, laboratórios de ciências, bibliotecas ou até mesmo banheiros em funcionamento, infraestrutura, ponto 1, porque a Coreia e a Finlândia eles investem 3 a 4 vezes mais que o Brasil nesse custo por aluno e no investimento da educação. E também o profissional, que é a carreira atraente, né, ter um salário que motive o professor a investir nessa carreira e também uma valorização desse profissional e formação dos professores. E um ponto-chave é ouvir os estudantes nas questões curriculares, que hoje a gente vive um desafio que o Brasil tem mais de 1.000 escolas ocupadas com os estudantes que querem ter voz e participar desse processo da educação. E a gente tem o educador Paulo Freire, que é citado quando nós da campanha, que é a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é uma rede que a gente viaja muito internacionalmente para fazer um intercâmbio, contar da experiência brasileira, nós temos as práticas de Paulo Freire aqui. Então, é preciso olhar, ouvir esses estudantes, os profissionais de educação, para pensar esse currículo. Então, os 3 fatores-chave são infraestrutura, valorização do profissional e mais participação e diálogo. A questão da infraestrutura, ela vai refletir no produto final? Muito, muito. E o relatório analítico dessa edição do PISA diz isso. Ele mostra que o Brasil teve um pouco de avanço no investimento em relação ao relatório anterior. Mas isso é fruto também de um processo prévio às políticas de ajuste fiscal. Então, você tinha ainda uma pressão pela lei do piso, um ano eleitoral que puxava, né, um maior investimento, que era um curso que se seguia e com muita luta e pressão da sociedade. Só que depois a gente teve a política de ajuste fiscal e agora corremos o risco, com as medidas que estão sendo anunciadas, como a PEC 55, de se congelar recursos para a educação, quando o próprio relatório do PISA sinaliza a necessidade de maior investimento. Isso para os que estão na escola, melhorar a qualidade, mas a gente tem também crianças e adolescentes fora da escola, o desafio de criar novos equipamentos escolares e turmas. Então, a questão-chave é o investimento
e também medidas que valorizem essa questão da autonomia de fala dos professores, dos estudantes, e Paulo Freire é o melhor exemplo, né, que o Brasil é referência. Só que a gente tem que retratar agora para a política pública. Agora, Maria, a forma como o conteúdo é dado, ela influencia também? E qual que é a diferença do que é dado, da forma como é dado aqui e em outros países? Olha, também influencia, mas eu sempre puxo para a infraestrutura que as coisas estão relacionadas. Quando a gente fala de educação, é ensino-aprendizagem, não é só o aprender e é o ensinar. Então, a forma, a gente tem muitas experiências brasileiras positivas, mas que perdem esse fôlego na qualidade pelos indicadores sociais. Então, as famílias de baixa renda, isso tem um impacto forte. Alunos que também são colocados a vítimas de algum tipo de exploração e situação econômica, mas a forma do conteúdo ela também tem um impacto, mas nós só temos que tomar um cuidado. Por exemplo, a Coreia do Sul. Eu estive lá no passado, numa delegação do Fórum Mundial de Educação. Tem também casos assim que a gente tem que tomar cuidado, porque muitos estudantes sul-coreanos se suicidam, tem casos graves. Então, assim, a gente tem que pegar das lições do PISA o que é bom, investimento e infraestrutura. Mas em termos de currículo, muita coisa o Brasil tem interessante, só que infelizmente a carência de investimento puxa para baixo esses desempenhos e, claro, as políticas públicas, as discussões de currículo têm que valorizar essas práticas. Por isso que a gente sempre faz um chamamento, tanto para as esferas federais, estaduais e municipais, para chamar as entidades formadoras de professores e de opinião, como a ANPED, as universidades, que possam dar esse olhar, como você perguntou, a forma de como o conteúdo é passado. E nada mais é de uma forma horizontal, processos dialógicos e voz, participação política, isso é muito importante. Agora, o fato do professor não ser valorizado, ele acaba desestimulando os jovens a seguir a carreira também? Muito. Acaba faltando profissional? Muito, porque o professor tem duas desmotivações, né? Uma, nós fizemos uma pesquisa com estudantes em ocupação para contar por que eles lutam e por que eles querem, né, de fato, mudanças. E uma delas tem disciplinas, um estudante do Rio contou na escola dele, ficou mais de 8 meses sem professor de história. Aí, por que isso? Uma precarização da carreira. Nós nunca podemos culpabilizar o professor, pelo contrário, é o sistema de falta de valorização. E, por outro lado, as licenciaturas, você acaba tendo esse desafio enorme também do ensino superior estar conosco nessa luta, para que, de fato, a carreira seja mais atraente e as políticas de formação motivem mais pessoas a ingressarem. Então, são dos dois lados, né? Tem tanto por parte dos alunos essa falta, precarização desmotiva, mas também de pessoas seguirem a carreira plena e com desejo de se formar e de se aprimorar. De se qualificar, e ir além na carreira acadêmica e ter uma jornada fixa nas escolas, que isso é muito importante. Maria, obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço, Boa tarde obrigada. pra você.